Hello, salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando phrasal verbs, verbos frasais, que é a combinação de verbo e preposição. Nós já gravamos diversos vídeos explorando exemplos e vamos continuar a fazer. Alright? So, let's get going. Vamos começar? Bom, eu separei aqui alguns exemplos para vocês. Esse é o primeiro exemplo, tá? Os phrasal verbs que nós vamos explorar aqui envolvem a preposição on, tá? Ok, so let's see. We can't go on spending money like this. We'll have nothing left soon. A frase está correta, tá, gente? Eu não sei por que ele está grifado aqui. A questão de... Eu tinha corrigido essa questão de ortografia no Word, mas não tem problema não. Então, vamos lá. We can't go on spending money like this. Vamos ver essa frase. We, né? Que significa nós. Pronome sujeito, né? Pronome, subject pronoun. É um dos pronomes sujeitos no plural, que significa nós. Nós não podemos, aqui nós temos o verbo modal can, que indica possibilidade, habilidade, permissão. Mas aqui no caso é de não poder fazer alguma coisa. Nós não podemos, we can't, nós não podemos. A negativa do verbo can, que significa verbo poder, pode ser cannot, tá? Sem o apóstrofo. E pode ser utilizando o apóstrofo também, que no caso vira can't. Então aqui nós temos a forma abreviada, que utiliza apóstrofo T, né? E temos a forma completa aqui. E ainda você pode escrever can, not, né? Acho que, né? Apesar que eu já vejo mais essa forma aqui juntinha, tá? Então, we can't go on, ou seja, nós não podemos. Aí nós temos o verbo frasal go on, que significa continuar. Aqui nesse caso é continuar, continuar a fazer alguma coisa. Então, nós não podemos continuar a gastar dinheiro desse jeito, né? Então, go on significa continuar a fazer alguma coisa. Aqui nós temos o verbo gastar, que é o verbo spend. Ele está com ing. Após preposições, se eu tiver algum verbo, eu coloco ing. Então, é por isso que ele tem ing. Não se trata de um verbo no gerúndio, tá? Não é um tempo contínuo. Eu só coloco ing porque eu tenho a preposição on, né? Que o verbo mais preposição, que é o phrasal verb, go on. We can't go on spending money. Gastar, ou seja, nós não podemos continuar a gastar dinheiro, né? Money, desse jeito. Like this. Like this significa desse jeito, né? Deste jeito. Dessa forma. Desta forma. Alright? We'll have nothing left soon. Ou seja, nós teremos, will have, ó, will. Nós temos aqui o apóstrofo e ll. O que significa esse apóstrofo ll? Significa will. É o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. É o verbo will. Eu poderia escrever we will ou então will, dessa forma aqui abreviada, com o apóstrofo ll. We'll have nothing. Nós teremos, então have é o verbo ter. Se eu disser we have, significa nós temos, certo? Como nós temos o verbo will, ele vai levar o verbo principal have para o futuro. Então, vai ficar nós teremos. No entanto, veja,
eu tenho aqui a palavra nothing. Nothing. Eu tenho no aqui. No é não. É uma ideia negativa, certo? Se eu tenho numa frase o verbo... se eu tenho numa frase a palavra no não vinculada diretamente a um verbo, significa que a frase está na afirmativa? Porque o verbo have, will have, certo? Se fosse na negativa, ele estaria como? He will not have. Ou então, eu poderia he won't have. Eu poderia colocar we won't have aqui? Não. Por quê? Esta frase, apesar de eu ter o verbo, o tempo verbal aqui não está na negativa, mas eu tenho uma palavra negativa aqui. Eu tendo algo com no na frase, a frase toda tem um sentido negativo. Então, quando eu falo will have nothing, significa nós teremos nada. Nós não teremos coisa alguma, certo? Will have nothing left soon, ou seja, nós teremos nada sobrando em breve. Ou seja, nós não nos restará nada em breve, né? É como se fosse isso. Will have nothing left soon, ou seja, nós não teremos coisa alguma sobrando, né? Que left aqui significa sobrando, remanescente. Nós não teremos nada sobrando em breve. Em português, a gente tem um hábito, né, de falar negativa duas vezes, né? Eu falar assim, nós não teremos, não, nada, nada, uma palavra com sentido negativo. Mas em inglês você não pode. Eu acho que, inclusive, em português está errado falar assim, né? Em inglês, você não pode negar duas vezes. Não faz sentido você negar duas vezes. Então, ou você coloca o verbo na negativa, ou você usa uma palavra negativa aqui no meio, tá? Eu poderia dizer assim, I won't have anything left soon. I won't have anything left soon. Eu não terei nada sobrando em breve. Aqui eu posso colocar o verbo na negativa. Porque aqui, ao invés de eu usar nothing, eu estou usando anything. O any mais o thing, ele é usado para frases negativas, interrogativas. Então, any, pronome definido, usado em interrogativo e negativo, de modo geral. E quando eu uso no, o verbo ele tem que voltar para afirmativo. Então, vamos resumir aqui, ó. We can't go on spending money like this. We'll have nothing left soon. Ou seja, nós não podemos continuar a gastar dinheiro desta forma. Nós teremos nada sobrando, nada sobrará, né? Nós não teremos nada sobrando em breve, né? Soon, em breve. Alright, the next one, a próxima. Vou pular aqui. He keeps on criticizing me. It's not fair. Aqui, ele até colocou observação de ortografia, porque o verbo criticize, ele pode ser escrito com Z também, tá? Se não me engano, em inglês americano vem com Z e em inglês britânico vem com certificado disso aqui no site. Criticize. Eu vou me certificar se a internet estivesse funcionando, evidentemente, né? A internet hoje tá, ó. Ah, que eu não liguei aqui. Eu tenho que ligar no roteador, gente. Hoje eu tô usando o roteador, minha internet tá uma caca. Eu tô pegando aqui, ó. Aqui, ó.
Ó, criticize com S é a grafia britânica preferida, right? E aqui nós temos a grafia norte-americana, que é criticize, que é com Z. Então, desde que eu comecei a estudar inglês, que eu entendo que criticize é com Z, tá? Então, aqui tá falando que a grafia americana de criticize, né, the North American spelling of criticize is also considered correct and is gaining acceptance around the world. Então, a grafia americana de criticize é também considerada correta e está ganhando aceitação ao redor do mundo, tá? Então, foi por isso que eu resolvi pegar esse ponto. Então, he keeps on criticizing me. It's not fair. He é ele, certo? Pronome sujeito, subject pronoun, que é ele. Ele continua, keeps on. Keeps on. Keep on significa continuar a fazer alguma coisa, porque o verbo keep é o verbo continuar. Então, quando eu falo keeps on, tem um sentido similar de go on, né? He goes on criticizing me. Eu poderia colocar também. Agora, por que o verbo tem S? Porque para he, she ou it no presente, no present simple, eu tenho que colocar S no verbo, tá? He keeps on criticizing. Tá vendo que o verbo tem ing? Ele tem ing pelo mesmo motivo que lá atrás, o primeiro exemplo, ó. O verbo spending, ele tem ing, é o mesmo motivo. Ele vem depois de uma preposição. Então, on é uma preposição. Logo, o verbo que vem depois tem que vir com ing. E no caso aqui, mesma coisa. Criticizing tem ing por conta de on, né? Aqui ele tá pedindo para mudar. E eu mudei aqui, só para mostrar para vocês que está correto também. It's not fair. Não é justo. It's not fair. Em português, gente, é muito comum nós usarmos frase com verbo oculto, com verbo indeterminado. Em inglês, mesmo que não tenha um sujeito aparente, porque aqui eu estou falando não é justo, é o quê? É o fato dele estar... que ele continuar a me criticar. Ele continua a me criticar. Né? Ah, eu não falei do me. Me é o quê? É um pronome objeto. Object pronoun que ele vem logo após verbos, tá? Então, no caso é me. It's not fair. Esse it se refere a quê? A esse fato aqui, ó. He's criticizing me is not fair, ou seja, a crítica dele a meu respeito não é justo. Né? Então, it's not fair, eu estou começando a frase com pronome neutro. Então, os pronomes neutros são bastante usados em frase. E esse it's é a abreviação de it is, tá? Por que esse not aqui tá? It's not fair. Eu poderia dizer it isn't fair. Tá? Eu poderia usar, ao invés de it's not, it isn't. Provavelmente, né, tá usando o not aqui e acaba dando uma ênfase, né? It's not fair. It isn't fair também está correto. Né? Não é justo, né? Então, fair é justo no sentido de justiça, tá? Alright. The next one. Próximo exemplo. Claire's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. Claire's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. Então, Claire's mother é o quê? A mãe de Claire, né? Então, Claire, Claire's. Aqui eu tenho um caso genitivo. O que vem após o apóstrofo S está relacionado com o que vem antes. Então, quando eu falo Claire's mother, significa que a mãe, mother é mãe, de quem? De Claire.
tá? Então, a mãe de Claire told her off. Aqui nós temos um phrasal verb que significa repreender, tá? Told her off. Her. Her aqui, no caso, se refere a quem? A Claire, né? Porque aqui tá dizendo que a mãe de Claire a repreendeu, told her off. Então, nós temos aqui o verbo tell off, que significa reprimand, scold, né? To reprimand, to scold. Eu tenho quase certeza que é isso mesmo, mas deixa eu me certificar. Scold, meaning. Tá vendo, ó? Aqui nós temos vários significados diferentes. Eu sempre coloco a palavra que eu quero consultar e o termo meaning, significado, que aí ele vem com significados em inglês e você aprende mais palavras, ó. Reprimand, rebuke, reproach, reprove, admonish, outras palavras, tá vendo? Então, são palavras similares. Eu já sabia de antemão o scold e o reprimand, tá? Como sinônimos da palavra tell off. Então, a mãe de Claire a repreendeu, né? For aqui é preposição, por alguma coisa, né? Então, quem dá um chamado, chama a atenção, na verdade é como se fosse um chamado a atenção, né? A gente fala chamou a atenção, né? Repreender, chamar a atenção por alguma coisa. Told her off. Tell é o verbo no infinitivo ou no present simple, presente simples. O passado simples dele é told. É um verbo irregular, tá? E aqui eu coloco o objeto referente à pessoa entre o verbo e a preposição. Então, tell somebody off, ou seja, repreender alguém. Então, told her off significa a repreendeu, né? Porque her aqui é um pronome objeto que vem logo após o verbo told, que se refere a ela, né? A repreendeu por usar, wearing, wear é o verbo usar, no sentido de vestimenta ou algo que você pode usar no seu corpo, né? Wearing, por que que vem com ing? Porque tem uma preposição for. For wearing dirty shoes, por usar sapatos sujos, dirty shoes. Dirty é um adjetivo, né? Significa sujo. Em inglês, adjetivos não têm variação em número, nem em gênero. In the house, na casa. Então, a mãe de Claire a repreendeu ou chamou a atenção dela por usar sapatos sujos dentro de casa, né? Na casa. In the house, né? Que in aqui é preposição, significa dentro. The é um artigo, né? Definido, significa o, a, os e as. Did you really pay 2,000? Agora eu esqueci o nome dessa moeda, gente. Acho que é libras esterlinas. Mas vou falar que é dólar, tá, gente? Vou mudar aqui. Vou pegar aqui, ó. Did you really pay $2,000 for that painting? I think you were ripped off. Que é o phrasal verb to rip off, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma pergunta. Essa pergunta, ela está em qual tempo verbal? Passado simples. Como eu sei? Eu tenho o verbo auxiliar did, que é usado para fazer perguntas no passado simples.
Então, did you really pay? Ou seja, você realmente pagou. Tá vendo que o did sozinho, ele não tem significado. Ele é auxiliar. Mas ele dá o sentido de passado para o verbo principal, que é o verbo pay. Então, quando eu falo did you really pay, significa você realmente pagou. E really é um advérbio que termina com ly, né? Sufixo ly. Você realmente pagou. Outra coisa, perguntas em inglês, quando eu uso verbos auxiliares, o verbo principal, ele volta para o infinitivo. Então, o passado do verbo pay é paid, certo? Eu não poderia colocar paid na pergunta. Não posso colocar. Se eu colocar did you really paid, está errado. Porque em inglês, o verbo auxiliar já está indicando que a frase está no passado. Então, o verbo principal vem no infinitivo, tá? Did you really pay $2,000? Você realmente pagou $2.000. Aqui o separador de milhar é vírgula, tá, gente? Em inglês, o separador de milhar é vírgula. E onde você coloca vírgula, por exemplo, 3,2%. Em português a gente fala, né? Peraí. Em inglês vai ser 3,2%. Tá? O que eu costumo dizer, né? Onde é vírgula, você coloca ponto. E onde é ponto, você coloca vírgula. Né? Aí essa é a lógica. Separador de milhar em inglês, a gente coloca vírgula. Você realmente pagou $2.000 por aquela pintura. For that painting. Painting, aqui é pintura. É um substantivo. Está com ing, mas é um substantivo, tá? E that é um pronome demonstrativo, que pode ser esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo. Então, qual que foi a pergunta? Você realmente pagou $2.000 por aquela pintura? E aqui tem um complemento à frase. I think you were ripped off. Eu acho que você foi roubado, você foi enganado, né? Então, to rip off significa ser enganado, né? Levar um golpe, ser enganado. Eu acho que você foi enganado. I think, eu acho, ou eu penso, que, eu poderia colocar aqui o that, eu penso ou eu acho que você foi enganado. Só que aqui a frase original não tem esse that. E ele fica implícito. A frase está correta, tá? I think you were ripped off. Eu acho que você foi enganado. E o were aqui é passado do verbo to be, né? Passado de you are. Vai ser you were. E rip off significa ser enganado, né? Ele geralmente é usado quando as coisas são caras, é um produto muito caro. It's a rip-off, é um roubo, né? Existe essa expressão também. Eu vou até colocar aqui, peraí, gente. Pular aqui. It's a rip-off. It's a rip-off. Eu acho que, inclusive, ele vem com hífen, tá? A expressão. It's a rip-off significa que essa coisa tá muito cara, né? É um roubo. Produto muito caro. E tem o oposto dele, né? Que é quando você fala que uma coisa tá muito barata, tá uma pechincha. Que ao contrário do que parece, é essa aqui, ó. It's a steal. Que parece ser, é um roubo, né? Porque steal é o verbo roubar, né? Mas it's a steal tem um sentido positivo, né? É quando eu quero dizer que uma coisa é muito barata. Deixa eu até colocar aqui. Ó, in English,
In English, when you say something is a steal, you mean it's a bargain. So cheap that it's almost as if you haven't paid anything for it. Então, em inglês, quando você diz que alguma coisa é a steal, significa o quê? Que uma coisa é tão barata que é quase como se você não tivesse pago nada por isso. Então, é como se fosse um falso cognato, né? Se você não conhece a expressão, você acha que está relacionado a roubo. Mas não, porque o verbo steal é o verbo roubar, tá? Então, quando eu falo rip-off, significa que a coisa é cara. E quando eu falo steal, significa que é uma coisa muito barata, né? Uma pechincha, uma barganha, né? It's a bargain. Então, é isso, ó. Did you really pay $2,000 for that painting? I think you were ripped off. Tá? Próximo caso. Viu como que é interessante estudar frases? A gente estuda phrasal verb, mas exploramos várias outras coisas relacionadas, né? Então, assim, eu gosto muito de explorar o sentido das frases, porque você aprende muito mais coisa, né? Ainda mais quando você vai procurando coisas no dicionário online, por exemplo. É bem melhor. Vamos lá. What put you off? What put you off applying for the job? What put you off applying for the job? Was the salary too low? O que é put off neste caso, tá, gente? Put off pode ser tanta coisa. Put off tem a ver, porque você tem call off, que é cancelar, e tem put off, que é postpone, que é adiar, mas não é exatamente esse sentido que está aqui. What put you off applying for the job? Nesse caso, eu estou dizendo assim, o que fez com que você não é exatamente desistir, mas é como se fosse, né? O que fez com que você deixasse de se aplicar para a vaga de emprego, né? Para o emprego, né? Apply for a job significa se candidatar ao emprego, a uma vaga de trabalho, né? Como exatamente está o significado? Ó, o que é put off? Pode ser algo que eles não querem fazer mais, alguma coisa que você não queira fazer mais. Você queria e agora você desistiu. Tem esse sentido de desistir mesmo, né? Something you wanted and now you don't want anymore. Algo você queria e agora você não quer mais, tá? Tem esse sentido mesmo. Então, what put you off? Então, put you off. Aqui tem o mesmo mecanismo que foi observado em um dos exemplos anteriores. Eu tenho o phrasal verb, eu tenho o verbo, preposição, só que eu tenho no meio, entre o verbo e a preposição, eu tenho um pronome objeto, tá? E o what é um pronome interrogativo, significa o que, né? Então, ou seja, o que fez com que você desistisse, o que você deixasse de se candidatar ao emprego, tá? É esse o sentido da frase. Put you off applying. Tá com ing porque eu tenho a preposição off. Apply for a job significa candidatar-se a uma vaga de emprego, tá? Inscrever-se a uma vaga de emprego. Apply for the job significa, né, candidatar-se ao emprego. Eu não estou falando de qualquer emprego. The job. Então, é uma vaga específica, a vaga, né? O emprego. Porque temos artigos definidos e temos artigos indefinidos. Artigo, né, definido, que é the, o, a, os e as, mas poderia ser um artigo indefinido. Peraí, deixa eu voltar aqui. Poderia ser o artigo indefinido a.
O que fez com que você desistisse de se candidatar a um emprego? Né? Aqui no caso, se bem que nesse caso aqui não se aplica, porque a frase já está no passado, né? E como que eu sei que ela está no passado? Porque eu tenho o was aqui logo depois. E outra coisa, o but, ele é presente, passado e participo passado. É um verbo irregular. Então, tanto presente quanto passado, quanto participo passado dele, todos são iguais. Eu sei que a frase está no passado pelo contexto, tá? What put you off applying for a job? O que fez com você desistisse da vaga da vaga, né? Desistisse de se candidatar à vaga. Aqui é uma vaga específica, porque se você desistiu, que você deixou, né, não quer mais, é uma vaga específica. Aí eu tenho a pergunta: was the salary too low? Tem uma pergunta aqui com o verbo was, é o verbo to be. O verbo to be, gente, ele é um verbo que pergunta sozinho, ele nega sozinho, ou seja, eu não preciso do verbo auxiliar. Né? Ao contrário dessa frase aqui, que eu tenho o verbo auxiliar para fazer pergunta, né? O verbo did, aqui eu não preciso. Aqui eu uso o verbo to be. Was the salary too low? O salário era baixo demais. Então, 2 pontos. The salary pode ser substituído pelo pronome sujeito it. Tá? Por isso que eu uso o was. Porque para I, para he, para she e para it, eu uso o was. Para as demais pessoas, né, que é o we, you, we e they, eu uso were. Tá vendo? You were. Aqui é o verbo to be. E aqui também é o verbo to be. Tá? Então, eu uso was por quê? Porque the salary pode ser substituído pelo pronome it. Então, o salário era baixo, né? Low significa baixo. E to, aqui, é um advérbio que modifica o sentido do adjetivo low. Então, baixo demais. Então, to, ele tem... né? Ele tem outros significados, né? Porque to, quando você primeiro aprende essa palavrinha, você aprende que to significa também, mas não é também. Então, quando eu falo was the salary too low, significa o salário era baixo demais, né? Alright? Bom, vou fazer só mais uma frase e depois a gente encerra o vídeo, tá? Tem muito mais coisa pra gente ver, mas eu vou deixar para outros vídeos. Have you finished painting the kitchen? Nearly. I'll finish it off tomorrow. Então, have you finished painting the kitchen? Aqui nós temos um tempo verbal chamado present perfect, que é o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. O verbo finish, ele é um verbo regular. Né? Então, o passado simples dele e o particípio passado se dão, né, colocando o sufixo ed. Então, o verbo regular. Ao contrário desse verbo aqui, ó, put, é um verbo irregular. Irregular, né? Aqui não. Verbos regulares eu coloco ed. E finish significa o verbo terminar, né? O verbo terminar. O present perfect, né? Que ele tem quando você vai traduzir, ele pode ter o sentido. Você pode até traduzir, você terminou de pintar a cozinha? Porque eu estou perguntando algo no presente e né? É algo no passado que tem relação com o presente. Então, a depender da frase, você pode traduzir como se fosse passado, no português. Ou não, porque se eu perguntar no passado simples aqui, did you finish? Eu estou perguntando se você terminou. Né? Ou seja, é uma ação completa no passado. Ela ocorreu no passado, ela finalizou no passado. O present perfect é uma ação que ocorreu no passado, tem reflexos no presente. Tanto que aqui ele fala que ele não terminou, ó. Quase, nearly, quase. Ela quase terminou de pintar.
Então, have you finished painting the kitchen? Você terminou de pintar a cozinha? Então, o verbo have, ele vem na frente, no início da frase, quando eu faço pergunta, tá? Na resposta eu vou dizer, yes, I have already finished painting the kitchen. Sim, eu já terminei de pintar a cozinha. Mas no caso aqui é uma pergunta. Have you finished? E aí eu tenho o verbo com ing. Por que ele tem ing? É porque finished é uma preposição? Não. Aqui é um outro caso. Existem vários verbos. Não é um só, são uma série de verbos que, se eu tiver um outro verbo na frente, ele vem com ing, tá? Então, aqui tem que ter ing. Have you finished painting the kitchen? Você terminou de pintar a cozinha. Tem o verbo quit, tem o verbo stop, tem alguns verbos, né? Ao longo dos vídeos a gente vem abordando. Eu já tratei desses tópicos nesse canal, tá? Uma coisa que eu tenho que falar, porque esse é o último exemplo, né, que a gente está vendo hoje. Eu vou voltar para o exemplo. Neste canal a gente tem um curso completo de gramática. Temos 7 playlists ou 8 playlists diferentes e tem as playlists de gramática, curso de gramática básico e curso de gramática intermediate, advanced, intermediário avançado. Então as playlists podem ser explicadas em português, tem playlist que tem conteúdo em português, explicado em português, igual eu estou fazendo aqui, e tem as playlists que são inteiramente em inglês. Então tem gramática, tem vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, inglês para vestibulares. Muito conteúdo, mais de 750 vídeos, tá? Então é só você abrir a página principal do canal e você vai verificar todos os vídeos, né? Todas as playlists e tá explicando no título da playlist se o conteúdo é inteiramente em inglês ou não. Se o título do vídeo estiver todo em inglês, é porque o vídeo é em inglês, tá bom? Então vamos voltar. Então você terminou de pintar a cozinha. Então kitchen é cozinha, tá? Então nearly, quase, né? Nearly significa aproximadamente, né? Como se fosse um advérbio, mas aqui é quase, eu quase. I'll finish it off tomorrow. Ou seja, eu terminarei. Aqui, ó, finish é o verbo terminar, acabar, e o will, aqui a abreviação, né, de I will, que é o verbo que leva o verbo principal para o futuro. Finish something off. Aqui é um phrasal verb. O que significa finish off? É terminar, acabar, completar alguma coisa. Finish off, algo que você estava fazendo e que você vai liquidar, acabar de fazer, completar. Então, I'll finish it off tomorrow. Eu vou terminar de pintar a cozinha amanhã. Esse it aqui é um pronome que está se referindo a quê? Finish painting the kitchen, ao ato de pintar a cozinha. Então, esse it aqui está substituindo esse ato de pintar a cozinha. Ou seja, eu vou terminar de pintar a cozinha amanhã, tomorrow, né? Amanhã, ok? Bom, é isso. Isso que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só complementando, né? Este canal tem mais de 750 vídeos. As playlists eu já falei, né? Todos os conteúdos gramaticais que eu estou tratando aqui tem detalhamento no próprio canal. Você pode procurar que tem, né? Abre a página principal. Tem aquela lupinha, né? Que você digita para procurar conteúdo. Todo canal tem. Você coloca como palavra-chave o que você quer estudar, que você vai achar. Se você não achar alguma coisa, você me pergunta que eu indico para você qual vídeo tem esse conteúdo. Mas com certeza, os principais tópicos da gramática nível básico, intermediário avançado já tem no meu canal. Eu faço vídeos complementares para rechear cada vez mais os conteúdos, alright? I hope you enjoyed today's video. See you soon and don't forget to subscribe. Não se esqueça de assinar, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Ative o sininho da notificação para você receber atualizações, alright? Bye bye!